Olá, queridos e queridas. Oi, queridos e queridas. Então, hoje eu trago uma conversa, algumas diretrizes da criança do 0 aos 3 anos. A criança do 0 aos 3 anos, ela, ela está no campo emocional dos pais, né, dos seus cuidadores, principalmente da sua mãe. Então, a criança se sente e se percebe e se vê como a mesma coisa que a mãe. Tanto que quando a gente leva o bebê, né, e a criança até nessa idade, aonde a gente quiser, a gente acha, né, a criança nessa idade sim obediente, ela vai, né, e chega lá pelos 2, né, 3 anos, essa criança começa a negar as coisas, né? Vamos tomar banho não, vamos comer não. Então aí começa, Quando ela começa a falar, ela começa a falar não. aí começa uma primeira individualização desta criança, né? Então ali pelos 2, os 3 anos é como se fosse um auge, né, desta individualização, onde a criança nega as coisas, onde a criança começa a fase dos porquês. Então, e essa criança até então, ela se via, se percebia e se sentia, né, a mesma coisa que os seus cuidadores. Então é uma fase onde a alimentação, onde tudo o que ela vê, tudo o que ela escuta, né, dos seus cuidadores, é então como se ela é como se fosse com ela, né? Então, por exemplo, se a mãe está triste, esta criança está no mesmo campo emocional da mãe. Essa criança capta, sente a mesma coisa, né? E até os 7 anos, sendo essa criança puro inconsciente, ou seja, puros sentimentos, né? Tudo fica plasmado nela através dessas sensações, desses sentimentos. Mas até os 3 anos, né? Ainda mais, porque acontece, né? Aos 2, 3 anos, essa primeira individuação, que depois vem uma outra. A gente fala que vai vindo, né, esta individualidade aos poucos. Depois aos 6 Eu tenho acontece 6, quase 7. acontece, né, essa individualização um pouco mais forte, depois aos 9 e depois aos 12, né, que é a adolescência, onde realmente existe, né, vamos dizer, essa separação com os pais, mas no sentido de realmente este indivíduo se vê como realmente um indivíduo, ele sozinho, né, ele próprio. E então, nesta fase do 0 aos 3 anos, né, a gente é uma alimentação assim que as pessoas falam, mas ela tá com vontade de comer doce. Não, ela não tá com vontade de comer doce, né? Ela vai comer ali o que lhe for dado, Se foi dado. se for dado, né? Só que realmente vai depender, né, de como também esses pais se alimentam, né, de como esses pais também lidam com os seus sentimentos. Tipo, se os pais comer doce, a criança vai querer a mesma coisa que os pais, doce. Exatamente. Então, é uma fase ali onde está sendo realmente construído o paladar da criança, né? Ela está sendo construída no seu andar, no seu falar, né? E o início do seu pensar, que é esse início dessa primeira individualização, né? Onde ela começa essa primeira percepção de que ela é um indivíduo separado da mãe, né? Ela se sente
e ela se percebe como um indivíduo separado da mãe. Inclusive por isso é uma fase também que a gente fala das birras, né? Porque existe dentro dela uma, vamos dizer, uma divergência assim emocional, né? Ela fica, são mudanças que acontecem ali, né, dentro dela, e essa individuação também, né, faz ela negar as coisas, porque como ela não tem o racional liberto para dizer, ah, essa é minha escolha, eu não quero tomar banho agora, ela simplesmente vai negar, ela simplesmente fala não, né? Ou então também porque ela está imersa ali na brincadeira, né, dela, e ela não quer naquele momento, então não, eu quero continuar brincando, né, e não quero tomar banho agora, mas ela não racionaliza para dizer desta forma. Então, a gente chama muitas vezes ela de teimosa, né, de chata. Então, quando a gente compreende que nesta fase acontece a primeira individualização, já fica mais leve e mais fácil de compreender que não é uma teimosia, né, que não é uma chatice. Ela está, né, neste primeiro momento se vendo e se percebendo aí como um ser, né, individual. E a gente também acompanhar, né, de uma forma muito genuína, esses movimentos da criança, né, até o andar, o falar e o pensar, porque um se metamorfoseia no outro. Então, se a criança, ela, se foi permitido, né, a este bebê se movimentar, né, então ele necessita muito, lógico, do colo, do apego, do pele a pele com a mãe, né, mas também em alguns momentos está ali no tapetinho, no berço, se movimentando, girando, ele conquistando aí, né, os seus movimentos de bruço e levantando, né, ganhando força aí nos braços, se levantando e sentando, e tudo isso, se a gente tiver este conhecimento, a gente não vai colocá-lo nas posições, a gente vai permitir que ele conquiste, né, esses movimentos até o andar. E assim também a gente permite que ele conquiste o engatinhar, né? E posteriormente ele vai subindo, aí vai apoiando assim nas coisas para ficar de pé, né? Então a gente acompanhar de uma forma atenta e de uma forma comprometida, né? Para estar ali do lado deste bebê. Mas permitir que ele vai conquistando esses movimentos. Porque se a gente vai fazendo por eles, esta criança posteriormente ela vai também ter dificuldade no falar, e ela também vai demorar mais para falar, né? Este início do pensar também que acontece a esses, né, nesses 3 anos aí de idade, entre 2 e 3 anos de idade. Então, porque um é um processo que vai desencadear o outro. Então, a gente realmente permitir, né, que vá sendo feita esta conquista dos movimentos, né, que a gente também vá trabalhando os nossos sentimentos, não na questão de negar para as crianças o que está sentindo, né? Por exemplo, você está triste e aí então você não quer que seu filho te veja chorando, triste, mas isso não adianta, a gente tem que ser honesto desde que é um bebê, mesmo criancinha, né? Eu já falei até num dos vídeos meus, não é usar a criança, um bebê como psicólogo, mas é trazer honestamente os seus sentimentos, né? Mesmo para o bebê, a mamãe tá triste por causa, né? A mamãe tá triste por causa disso e ponto, uma coisa bem assim sucinta, né? E clara, e se permitir também expressar, né? Então, se você tá triste, você se permite chorar, né? E não lamentando, e não mais assim como realmente uma libertação, porque é desta forma
que a gente liberta os sentimentos que estão represados em nós. Não só aqueles deste momento, mas também aqueles que a gente quer libertar das feridas da nossa infância, né? A gente se permitir sentir. E desta forma, né, este bebê também, esta criança, ela também vai se sentindo tranquila, segura, e ela também vai saber expressar os seus sentimentos, né, e ao invés de aprender a reprimir, ou a esconder, ou a manipular, falar que não está triste, mas na verdade está, porque ele está aprendendo, né, com este adulto o tempo todo de como ele faz esta criança imita. E inclusive muitas das febres, doenças, né, no primeiro setênio, de dermatite, né, de diversas doenças, elas são trazidas para esse expurgo emocional, né, para realmente pôr para fora, né, isso que está sendo sentido pelos pais, né, e principalmente pela mãe. Então, esta criança, ela traz este espelhamento, né, desde bebê, desde sempre, né, ela traz este espelhamento para a gente realmente se perceber e a gente permitir, né, esta comunicação clara, amorosa, e se permitir expressar, né, e mesmo que for um bebê ou uma criança, a gente trazer uma honestidade, né, não é ficar falando mal, não é ficar se lamentando, reclamando, né, é trazer realmente clara, sucinta e honestamente esta comunicação do coração, né, e que a gente expressa de uma forma consciente, né? Porque é desta forma que ela vai estar tendo, né, o nosso exemplo. Então, e esta criança, então, né, até os 3 anos e até mesmo depois, que a gente permite que ela vai conquistando aí os movimentos corporais, esta plenitude, né, do corpo físico, que é o portal de aprendizagem aí deste primeiro setênio, né, a nossa inteligência emocional, que também vai ser a deles, né, neste primeiro setênio tudo está sendo aí plasmado, as nossas crenças, existe um mito, né, uma crença aí que é extremamente limitante nessa fase do 0 aos 3 anos, que a gente acha que a criança é egoísta, porque tudo ela fala é meu, ela não quer emprestar, né? Mas a gente tem que compreender, uma das nossas crenças, estou trazendo aqui, né? Que esta fase é uma fase realmente que a criança é egocêntrica. Então, a gente não precisa obrigar essa criança a emprestar o brinquedo. A gente vai trazendo para essa criança dentro de casa o compartilhar, né? A gente vai trazendo o compartilhar de nós para ela, né? Entre as pessoas ali da casa, que isso vai se desenvolvendo naturalmente. Se a gente chamar a criança de egoísta, eu falo isso por mim mesma, porque eu também, enquanto eu não tinha esse conhecimento do desenvolvimento do ser humano, eu também achava que essa criança, nessa fase, era egoísta e que ela ia ser assim, né? Só que ela vai ser assim se a gente começar a obrigá-la, né, a emprestar as coisas, ou realmente rotulá-la de egoísta, né, ou se... Mas ela não é egoísta. Ela não é, é realmente uma fase natural, é natural E ela só... da criança nessa fase, só um minutinho, é esse egocentrismo, né, e a gente resolve isso dessa forma, a gente compartilhando as coisas, ela vendo este compartilhar, e depois desses 3 anos que ela vai saindo mais para um social, então também naturalmente, se ela vê, né, também este exemplo, ela sai desta fase egocêntrica, porque também senão não sai, né, daí ela realmente vai ser egoísta ali mais adiante, né, porque essa fase também teria que passar
mas desta forma também, a gente agindo desta forma inteligente, né? Ela fica achando que ela é egoísta. Exato. Então, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.